Boa noite, poderosas almas. Como estamos? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Essa semana nós vamos dar continuidade ao Sibila. Boa noite, Yasmin. Tudo bom? Como estamos, gente? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo ótimo, minha linda. Tudo certo. Bora para mais uma semana, Sibila, Yasmin. Yasmin já garantiu o seu Sibila? Hein? Ametista Lilás, boa noite, meu amor. Como é que você tá? Vocês estão bem, gente? Como estamos na noite de hoje? Todas bem? Todo mundo bem? Tudo certinho? Boa noite, minha linda. Tudo certo? Eu sempre dou uns 5 minutinhos para o pessoal ir chegando e se acomodando. Oi, Lari, boa noite. Conseguiu colocar em ordem os estudos? Bebendo muito na minha taça. É, meu amor, ó aqui, ó. Estamos de taça. E é isso aí. Vamos de taça. Mais ou menos, mas eu preciso estudar um pouquinho. Obrigada, Metista. Essa daqui é a mesma taça que uma das minhas pombagiras usam. A malandra, né? Que ela é da linha da navalha. Ela usa uma taça parecida, mas ela gosta de uns frivolinhos aqui, entendeu? Umas coisinhas. Carla, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Ai, chegou, né, Carla? O seu Sibila. Seu Sibila chegou aí, né? Eu vi que você postou lá na Shopee. Mando sempre uns mimos pro pessoal. Pois é, a gente é chique, né? É isso aí, lá. Tem que ser chique, tá vendo? Bom, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Estamos aqui, ó. Não deu certo? Me chama depois para eu te ajudar, no que eu puder te ajudar, tá bom? É diferente, eu falei para vocês nas lives. É diferente, não adianta pegar. Não adianta. O nome é diferente, por isso que quando eu venho trazendo aula de Sibila Cigana, eu falo desse aqui, ó, que é o da Sorte Lenormand. Porque tem outros Sibilas. Tem o Sibila italiano, eu tô louca para comprar um Sibila italiana. Tem o Sibila della Gentana, que esse daqui é baseado no Sibila de La Gentana. Eu mostrei aqui no primeiro dia de live. Mas também os nomes são diferentes das cartas, né? Sedinei, Laude, sejam bem-vindos. Não, esse daqui ele é baseado no Sibila della Gentana, tá? Mas mesmo assim, por exemplo, tem a carta no Sibila della Gentana que chama O Mercadante. Aqui está O Comerciante. É similar, né? Você pode ver que são sinônimos, vamos dizer assim. Mas tem nomes diferentes. Rita, seja bem-vinda. Entendeu? E aí cada um vai ter um. Então, por exemplo, tem o Sibila italiana, tem um outro que eu falei a semana passada também, um outro Sibila francesa, o Sibila italiana da alfabeto, também os nomes estão diferentes, tá? Seja bem-vinda, Rita. Então, o que eu tô dando aula é esse aqui, por isso que eu falo para vocês adquirirem lá no site. Porque se eu vou dar aula de cada um dos Sibilas, tem muito Sibila para a gente conversar, né?
Ai, Sibila Mexicana, esse daí eu me interessei, viu, gente? Sibila Mexicana. É verdade, Lari. Esse eu me interessei bastante. Tem Sibila Italiana, Sibila Mexicana, Sibila Cigana, Sibila de Ladintana, e cada um as cartas têm uma nomenclatura diferente. Cada um fez a sua própria versão, na verdade, né? Por isso que tem isso, né? Então, cada um deles você vai ver palavras similares, né? Sinônimos, vamos dizer assim. Mas é isso mesmo, Lari. Eu achei bem interessante. Eu só achei o desenho bem antiguinho, sabe? Aqueles desenhos muito antigo, que é só o símbolo. Mas eu achei interessante para estudar. Eu, como gosto de estudar, né? Então, certo, meu povo? Mas pega assim, cá. Pega depois o e-book. Gente, eu sempre dou uns minutinhos pro pessoal ir chegando. Enquanto isso, vocês vão curtindo e compartilhando a live para mim? Bora curtir e compartilhar a live? Quem ainda não segue o perfil, bora seguir o perfil. É só você clicar aqui, seguir o perfil, tá bom? Então, passando aí para deixar alguns recadinhos para vocês. Ana Maria, seja bem-vinda. Jaqueline, seja bem-vinda. Pois é, tem bastante vídeo lá no YouTube, né? Então, esse é um dos recadinhos que eu vou dar para vocês. Semana passada, gente, nós iniciamos estudos sobre o Sibila Cigana. Esse aqui, tudo bom, Jaque? Esse Sibila Cigana, que é da sorte Lenormand, tá? Eu, como revendedora da sorte Lenormand, vocês conseguem adquirir ele no site da Blend, tá bom? E lá no site da Blend é o site, se vocês digitarem na Shopee, vocês vão encontrar esse daqui, tá bom? Vocês encontram esse daqui para adquirir. Recadinhos da noite. Então, a semana passada começamos estudos sobre Sibila Cigana. E essa semana nós vamos continuar os estudos sobre Sibila Cigana. Sugestões de e-book que eu tenho para vocês aqui no aplicativo Aura Pura. Gente, e-book sobre consagração de objetos é o primeiro e-book que vocês precisam adquirir quando se trata de baralho, tá? Consagrar o baralho de vocês para que vocês possam utilizá-lo. Então, o e-book que eu tenho aqui, clica no botãozinho verde, arrasta para a parte de produtos, tem o e-book sobre consagração de objetos. Esse é o e-book principal que eu indico para vocês essa semana, que vai ajudar muito vocês também nos estudos, tá? Além disso, a gente tem e-book sobre limpeza energética, a gente tem e-book sobre tarô. Só de tarô, gente, tem 3 e-books aqui para vocês, tá? Baralho cigano, temos 3, não, 4. Baralho cigano, temos 3 e-books aqui para vocês. Oráculos, temos um e-book que a gente fez, aula de oráculo. Temos e-book sobre pêndulo e também e-book sobre dados Lenormand. Tá tudo aqui no aplicativo Aura Pura para vocês, tá? Certo? Então temos esses e-books. Sou revendedora da sorte Lenormand e também da mandala esotérica. Então, caso vocês tenham interesse em qualquer baralho da sorte Lenormand ou da mandala esotérica, entrem em contato comigo. No entanto, esse Sibila aqui, que é o Sibila Cigana, que é o da aula da semana passada e que nós vamos dar continuidade essa semana, exatamente. Vocês vão encontrar no site vizinha, vocês vão encontrar no site vizinho. Vocês vão encontrar no site, na rede vizinha das fotinhas, tá? Blend Mentor. E lá vocês clicam no link da bio, a Carla tá deixando aqui para vocês a descrição. Então, printem a tela, porque lá no site da Shopee também tem outras coisas. Tem vela de 7 dias, tem ervas para banho, tem toalhas, tá? Toalhas para altar, toalhas para leitura, tem guia, tem pêndulo. Tudo isso vocês vão encontrar na rede vizinha das fotinhas, Blend Mentor. As aulas da semana passada já estão no YouTube, tá, gente?
Então, quem quiser nos acompanhar nesse final de semana, domingo agora, nós temos aula prática de Sibila Cigana. E se você quiser nos acompanhar na aula prática de Sibila Cigana, assista às aulas que estão no YouTube. Então, todas as aulas da semana passada se encontram no YouTube para você se atualizar e participar conosco domingo, 7 horas da noite, sessão em grupo fechada, leitura oracular em cima do Sibila Cigana, tá bom? Fizemos a nossa primeira ontem, foi maravilhoso. E a nossa próxima sessão em grupo fechada para treinar o Sibila Cigana é domingo agora. Deixa eu ver que dia que é domingo, gente, porque ainda não é dia 24 de agosto. Teremos a nossa segunda aula prática sobre Sibila Cigana. Então, se você quer nos acompanhar, bora lá. Entra no site, entra na vizinha das fotinhos, clique no link da bio, vá para o site da Blend Mentor, compre o seu baralho cigano, assista às aulas que estão no YouTube e bora junto com a gente, tá bom? É sobre isso. Maitê, seja bem-vinda. Lucélia, seja bem-vinda. Gratidão pelo tintim, Ametista Lilás. Yasmin, seja bem-vinda. Sheila. Depois lhe mostro como fiz. Até agora vou usar uma parte de um. Sair escolhendo antes de ter as cartas em mãos. Talvez o manual fique para depois e use o seu e-book. Exato. O e-book vai te ajudar muito, tá? Porque o e-book tá tudo separadinho. E aí você vai ver como que tá bem claro. Site Reis, a vizinha das fotinhas, Blend Mentor, na Shopee, Blend Mentor. Tem e-book aqui também no site Shopee, tem velas coloridas, 7 dias, pêndulo, guia. É isso aí, gente. Ametista Lilás, é verdade. A Ametista comprou lá na loja da Blend. Sibila da Sorte Lenormand está na Shopee, na Blend, ou no site que está na rede vizinha das fotinhas, Blend Mentor. Obrigada, meninas. Gratidão, viu? Sidney, seja bem-vindo. Carlinha colocou o YouTube aqui para vocês, gente. Lá tem a playlist. Aulas de terça, quinta-feira, 7 horas. Terça e quinta, 7 horas da noite. Exatamente. Então, nós estamos fazendo uma aula aqui e uma aula no YouTube. Então, se você quer acompanhar a gente, Carlinha colocou aqui. De terça e quinta-feira a gente está fazendo no YouTube, tá bom? Qual o valor atualizado? 115, tá? 115 o valor atualizado do Sibila. Andréia, boa noite, meu amor. Sejam todos bem-vindos. 115 agora o valor atualizado do Sibila, tá, gente? Com probabilidade de aumentar mais. Vai depender da sorte Lenormand. Tá bom? Andréia, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Pois é, menina. É porque só eles têm, né? Em português. Por enquanto, só eles têm. E ainda assim, tá mais barato do que o da Editora Alfabeto. Da Editora Alfabeto, se eu não me engano, tá 168, acho que é. Belo desconto. 158, então, gente. Ainda assim, o da Sorte Lenormand tá em conta. Tá na promoção. 158 na promoção. Se eu não me engano, acho que é 170 e pouco, né, Cá? Ah lá, 200 com livro. É isso aí, da Vera Sibila. Sibila, gente, é um baralho que você não encontra ele em português, né? O único que eu conheço é esse da Sorte Lenormand, que tem lá no site da Blend Mentor. E também o da Editora Alfabeto, né? Que é novo. E ele tá com desconto, a Carlinha tá falando aqui. E da Editora Alfabeto, ainda assim, tá mais caro do que esse daqui. Então, Sibila não tem muitas opções em português, né? A maioria dos outros Sibila, Sibila italiana, Sibila della Gentana, eles têm todas as outras línguas, menos em português. Então, como eu dei prioridade para ser em português para vocês, porque muita gente do Grupo Alquimia das Almas pede que seja em português, esse daqui é o que tinha a qualidade melhor e com melhor valor aí para eu conseguir indicar para vocês, tá bom? E com uma boa qualidade. O pessoal que já adquiriu já viu que as cartas têm uma qualidade fantástica, ó.
Ela é bem durinha, ó. Tá? Ela não é mole, não. E a qualidade e as imagens também são muito boas. Letícia, seja bem-vinda. Por essa razão, a gente tá com a sorte Lenormand, tá? Então, Carlinha deixou aqui o recadinho para vocês acompanharem a gente e começar mais uma semana de estudos aí do Sibila, né, gente? Então, bora começar? E diga-se de passagem, esse Sibila aqui, o pessoal que está me acompanhando aí do Grupo Alquimia das Almas, ele ficou um pouco fácil também para a gente fazer leitura. Então, como a gente já teve a primeira aula fechada, foi super tranquila, eles já conseguiram perceber que não é um bicho de 7 cabeças, né? Ele é bem tranquilo aí para a gente estudar. E eu tenho outros baralhos também, gente, que eu paguei um valor muito maior do que esse valor aí que tá super acessível do Signo Cigana para vocês, tá? Mara, seja bem-vinda, meu amor. Bora então começar a nossa live, gente, de hoje. A gente deu uma estendida porque eu tinha esses recadinhos para dar para vocês. Então amanhã é live no YouTube, continuação do Sibila Cigana. Mais uma semana de Sibila Cigana aí para a gente afinar as nossas leituras, tá bom? Certo, meu povo? Bora então? Bora começar com o encantamento? Ah lá, Carlinha Reza corrigindo, 198. Na promoção 178, o livro está 62 na promoção. O kit com o livro do baralho sai 200. Pesadinho, né, gente? Pesadinho. Pesadinho. Pensar que o Sibila Cigana é 115, tá ótimo, né? Verdade, Carlinha. Eu lembrava que tinha alguma coisa 178. Eu não sei se era o preço final. Ah, então. Porque não tem Sibila no mercado, gente. Não tem. Tem esse daqui e esse da Editora Alfabeto que a Carla tá falando. Então, esse daqui, ó, Carlinha adquiriu também essa semana para estudar com a gente, né, Cá? Ó, é esse aqui que nós vamos trabalhar essa semana, tá? Então, bora curtir e compartilhar, gente. Nossa, tem pouquinha gente. Ah, mas é porque eu divulguei em cima da hora hoje. Hoje eu divulguei em cima da hora e tá tudo certo. Carla, tudo bom, meu amor? Então, lá no site da Blend, gente, na Shopee da Blend, vocês encontram esse daqui, que é o que a gente está estudando essa semana, tá? Ah, vem brinde. Todas as compras na Blend vem brinde, tá? E diga-se de passagem, o pessoal tá gostando muito dos brindes. Porque ele é feito com óleo essencial e ervas. Pois é, menina. São lindas as folhas. É uma delícia. Ainda mais nessa época que tá friozinho. Então, escaldapé com ervas intencionadas e óleo essencial, gente, ó. Uma maravilhoso. A folha nem é de seda, sem graça. Pois é. Eu coloquei uma folha que ela é mais robusta, ela é mais fortinha, né? Até mesmo porque você levou vela. Então, minha preocupação com a vela, ainda mais vela palito, é chegar quebrada. Então, eu deixei ele bem fixado com as folhas para que isso não aconteça. É. Aí, que maravilha, tá vendo? Essa é a minha maior preocupação, assim, com vocês, né? Entregar os produtos de qualidade, mas que eles cheguem inteiros. Então, a Carlinha, gente, ela comprou lá na Shopee da Blendimento vela palito, tá? E a Ametista Lilás comprou vela de 7 dias também. Elas podem falar para vocês da qualidade. São as mesmas velas que eu uso. E a minha preocupação maior é chegar elas inteiras, né? Então, as velas palitos tem que tomar muito cuidado. Mas eu consegui, dei um jeitinho aí que chegou todas inteiras. Todas inteiras para você. É isso aí. Por isso que o papel ele não pode ser de seda, porque o de seda ele amassa muito rápido. Então, ele precisa ser esse mais durinho. Ah lá, chegaram inteiras também.
É maravilhoso, gente. Maravilhoso. E aí, aos pouquinhos, a gente vai fazendo a coisa acontecer. É sobre isso. Tamo junto. Bora começar com o encantamento, gente? Tá intacta. O brinde também chegou intacto, cá? Tem alguns brindes que eu não sei o que eles estão fazendo, estão chegando um pouco estourados, mas como o cheiro é muito gostoso, o pessoal tá juntando, juntando e fazendo. Eu vi, Carla, linda foto, gratidão, viu? Gratidão para você por você ter colocado lá a sua opinião. Isso ajuda muito a loja a crescer, viu? Gratidão. Metista Lilás também colocou, inclusive colocou as fotinhas também, gente. Gratidão, viu? Isso ajuda muito a crescer a loja. Certo, meu povo? Bora começar então nossa live? Bora começar nossa live com o cantamento de início de live. Hoje nós vamos começar mais uma semana de estudos do Sibila. Só que essa semana a gente vai fazer a parte de combinações. Eu vou ensinar essa parte para vocês, tá bom? Sem desespero, com total segurança, tá? Então, bora para o encantamento de início de live? Encantamento de início de live, da live de hoje. Vou botar vocês aqui. Pronto. Opa! Encantamento de início de live, fundamentos da leitura combinatória do Sibila. Bora lá? Portas do saber eu venho abrir. Mistérios da alma começam a surgir. Com cartas e luz, a magia se faz. Que o saber do oráculo nos guie em paz. Assim é, assim seja. Está feito. Bora, gente. Recadinhos dados. Então, amanhã é aula no YouTube, tá, galera? Amanhã é aula no YouTube. Acabei de ver o outro Sibila, que é mais caro, mais feio. O que você vende, as cartas são lindas. O Sibila italiana, Sibila velha italiana, né? Da alfabeto. Ele é muito bonito na lateral. Eu peguei ele na mão, gente. As cartas dele são menores do que essa, tá? Tem menos 2 dedos. É isso aqui a carta dele. Ela é menor do que essa que a gente tem. E a lateral ela é dourada, né? E os nomes são um pouco diferentes também. Mas eu achei o valor muito alto para conseguir dar aula aqui para vocês. Sheila, seja bem-vinda. Prefere? Que bom. Que bom. Ele é lindo, mas ele é menor. Os 2 dedos menor. É isso aqui, ó. Um baralho. Eu peguei ele na mão, eu olhei, eu vi se ele deslizava. Eu olhei as figuras também que estão lá, são figuras desenhadas. Então, quando é desenho assim, a gente precisa tomar mais atenção do que algo assim mais impresso, entendeu? Então, eu achei que esse daqui estava com preço acessível legal, por isso que eu achei interessante trazer para vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos, minhas poderosas almas. Hoje a gente vai dar o primeiro passo aí para mergulhar nas leituras combinatórias do Sibila Cigana, tá? E eu quero que guardem essa ideia-chave sobre o Sibila Cigana. Paula, seja bem-vinda. Cada carta é como se fosse uma palavra do nosso alfabeto mágico. Então, imaginem comigo que na vida, para a gente criar história, a gente usa as palavras, certo? Então, uma palavra sozinha diz pouco. Por exemplo, o amor, dinheiro, perda, ela diz pouco. Só que quando a gente junta as palavras, a gente forma uma frase. Então, por exemplo, o amor floresce, o dinheiro chega rápido, ou o dinheiro acaba, a perda traz algum aprendizado. Ou seja, uma palavra única, ela traz um significado sozinha, mas ela em conjunto, ela mostra como exatamente funciona o Sibila, tá? Então, uma carta isolada, ela vai trazer o significado simples da carta. Mas quando a gente coloca uma do ladinho da outra,
ela ganha nova camada, a gente ganha novas nuances, a gente ganha novas histórias, e é isso que a gente chama de uma leitura combinatória. É a combinação de cartas para criar ali uma nova história, tá? Ou seja, a gente transforma as cartas, que são palavras, em frases e depois a gente transforma isso em histórias completas, certo? Então vamos ver um exemplo concreto disso tudo, tá? A carta da criança. Vou pegar a primeira carta que está aqui no baralho, que acabou de sair. A carta da criança, ela indica sozinha início. Ela indica sozinha novos ciclos. Ela indica sozinha algo novo, tá? Início, novos ciclos, algo novo, certo? Então, ela nos fala sobre algo positivo, certo? Mas se a gente combinar ela, por exemplo, deixa eu pegar uma outra carta aqui, que eu acho bem legal essa carta. A carta da fortuna, por exemplo. Não é? Carla, seja bem-vinda. E a carta da... Mas se a gente combinar ela com a carta da fortuna, a gente tem algo mais interessante aí, não é verdade? A carta da fortuna significa o quê? Uma boa sorte. Ela sozinha traz a informação de uma boa sorte. E a carta da criança seria início, novos ciclos. Ela em combinação, ela fica muito mais interessante, porque na combinação ela fala que está começando algo na sua vida que vai te trazer sorte, vai te trazer coisas positivas, que vai te trazer aquilo que você almeja. Então, ela sozinha traz uma informação única, mas em conjunto com outra carta, ela diz que tem novidades boas para vir aí. Ela diz que inicia-se na sua vida a boa sorte. Oi, Laerte, boa noite. Ana Clara, boa noite. Gratidão pelo crédito. Gratidão. Então, ela diz o seguinte, que na combinação, quando a gente tem uma combinação das cartas, temos algo muito mais interessante, certo? É uma relação das duas cartas que traz uma informação mais completa. Então, quando a gente junta ou a gente traz isso como sendo uma leitura de combinação das cartas, a gente consegue criar frases. E dessas frases com mais cartas, a gente cria uma história. Esse é um exemplo para vocês. Tranquilo? Ana Paula, seja bem-vinda. Início de boa sorte na vida do consulente. Exatamente. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver essas combinações, porque a gente sabendo o que a carta sozinha traz para a gente vai começar a fazer essas combinações. Aliás, ontem na sessão em grupo, a gente já começou a fazer isso, né? A gente tirava uma carta, cada um de nós, e a gente ia combinando as cartas para uma leitura para o grupo, tá? Mas hoje eu vou entrar com mais profundidade nisso com vocês, tá bom? Início de boa sorte na vida do consulente, Glaucio está entendendo tudo. Pois é, então viram só como a mesma carta, quando combinada, ela cria um significado mais profundo? Ele fica mais detalhado e ele fica mais rico, tá? Agora, a gente pode também pensar da seguinte forma, vamos lá.
A carta é igual a uma palavra, tá? Então, isso a gente estudou a semana passada, as palavras-chave, lembram disso? A gente estudou as palavras-chave a semana passada. Quem não estava presente a semana passada, entre em contato comigo para adquirir, para vocês conseguirem assistir as aulas que estão no YouTube, tá? Na verdade, quem não acompanhou a semana passada, as aulas estão no YouTube e lá no YouTube você consegue acompanhar a gente essa semana, tá bom? Então assistam as aulinhas lá que vocês conseguem acompanhar aqui. Daniele, seja bem-vinda. As analogias aí que a gente pode fazer para fixar as informações. Então a gente pode pensar assim, que a carta ela traz uma palavra, que são as palavras-chave que a gente viu a semana passada. A combinação traz uma frase, que é o que a gente acabou de fazer. E uma sequência de cartas vai trazer uma história, que foi o que a gente fez na sessão em grupo ontem. A gente fez combinações de cartas e a gente fez uma sequência de história para entender a mensagem que era para o grupo, tá? Então é como se cada carta fosse uma nota musical, porém essa nota musical tocada sozinha, ela traz uma nota. Quando tocamos várias notas juntas, a gente cria a melodia completa. Ou seja, cada carta uma palavra, uma combinação de cartas traz uma frase e uma sequência de cartas vai trazer uma história. É assim que funciona a Sibila, tá? E é assim que funciona, gente, a grande parte dos oráculos, tá certo? A não ser que, vamos anotar aí uma observação, a não ser que a sua tiragem seja cada carta respectiva para uma única pergunta. Anotaram isso? E aqui no Sibila também não vai ser diferente, tá? Então, existem exceções de que a sequência de cartas traz uma história? Existe a partir do momento que você tirar uma carta para cada pergunta, tá? Caso contrário, você fez uma pergunta, tirou 3 cartas, ali você já conta uma história. Ali você já tem a combinação da primeira carta com a segunda e da primeira e a segunda com a terceira, criando uma história. A partir daí você já cria uma história. Anotado, gente? As Negros, seja bem-vindo, bem-vinda. Anotado isso? Tranquilo? Então, essas analogias são importantes. Para quê? Para que no momento em que a gente for fazer a leitura, a gente não fique perdido. Eu recebo muita mensagem de vocês, às vezes, que estão aí aprendendo a fazer a leitura. Reisa, tirei 3, 4, 6 cartas para uma questão específica. Ok, não tem problema, mas ali está contando uma história. De repente, com uma única carta, você já conseguia... Exatamente, Laerte. De repente, com uma única carta, você já conseguia entender o contexto de tudo. Então, se você tirar uma carta e sentir que precisa de profundidade na questão, aí você tira outras cartas. Caso contrário, gente, é o que o Laerte está falando aqui. Às vezes você tira 10 cartas e não vai entender nada. Por quê? Porque acaba perdendo o contexto da música. Assim como uma nota traz um ponto, um contexto da música traz várias notas junto. E as cartas são dessa forma também. Então, ou vocês tirem uma carta para uma pergunta e aprofundem essa pergunta, tirando mais 2 ou 3 cartas. Se tirou 2 ou 3 cartas, esclareceu, parou ali. Tá? E aí, isso eu tô dando dica para vocês. Não é só do Sibila, mas todos os meios oraculares são assim, tá certo? Por que eu tô falando para vocês que às vezes a gente tira uma carta para cada pergunta?
Porque eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho combos fechados de perguntas fechadas sobre área amorosa. Então, são 5 perguntas por um valor significativo ali, uma troca significativa. Cada uma das perguntas, eu posso tirar uma carta para cada uma das perguntas que ela vai responder lindamente, tá? Ou eu posso fazer a primeira pergunta, tirar 3 cartas. Fazer a segunda pergunta, tirar 3 cartas e assim por diante. O que denomina, quem vai denominar isso? Você. Cada um tem a sua forma de jogar, tá? Não existem regras para você jogar as cartas. Quem faz a sua própria regra é você, tá? É a sua própria jogada. Então, no Sibila não é diferente disso. Quando a gente traz uma carta, ela vai trazer uma palavra, e dentro dessa palavra você trabalha ali na pergunta. Quando você traz a combinação de 2 cartas ou mais, você traz uma frase ali. E quando você traz uma sequência de cartas, tem uma história a ser contada, tá? Então, no Sibila e nos meios oraculares, é exatamente assim que funciona, tá? Por que eu acho legal falar sobre isso? Para a gente também não ficar confuso na hora e tirar um monte de carta e falar, olha, saiu um monte de carta, perguntei uma coisa, tirei 10 cartas e não entendi nada. Por quê? Porque a gente precisa ter também o equilíbrio em relação a isso. Detalhe, quando a gente começou a estudar, a gente falou também sobre ansiedade, a gente falou também sobre a gente não querer enxergar a resposta que está vindo ali no meio oracular. Tudo isso é autoconhecimento. Se você não estiver bem, não estiver equilibrado, não faça, peça para outra pessoa fazer, tá bom? Vamos lá. Ana Clara, seja bem-vinda. Viu a fortuna funcionando? Pois é. Ana Paula, seja bem-vinda. Dani, Cleusa, seja bem-vinda. Kate, Ana Correia, Sara, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Qual é a minha energia anual, atual? Uma carta resolve. Exato. Qual é a minha energia atual? Uma carta resolve. Tá? Então, isso é legal a gente estar falando, porque é como se fosse uma peça de Lego, né? Como é que chama, gente? Uma peça que vai se encaixando. Então, uma peça sozinha, ela não vai fazer muita coisa. Ela vai te dar, por exemplo, qual é a minha energia de quebra-cabeça. Obrigada, Leti. Ela vai te dar qual é a energia, o que está rondando isso, mas quando a gente toca aí na camada, junta as cartas, ela vai trazer aí a frase e a história completinha do que está acontecendo. Principalmente Sibila, porque Sibila ele traz uma pontualidade, uma assertividade e detalhes daquilo que precisa ser dito. Diga-se de passagem que ontem, na sessão em grupo, tiveram pessoas que já fizeram as próprias tiragens durante a semana passada e ontem tiraram algumas dúvidas na aula prática e sabia o que estava dizendo ali o Sibila. Né? Então, ele traz uma pontualidade extremamente certeira, né? Carlinha, bem-vinda de volta. E vocês já devem ter percebido isso nas tiragens que vocês fizeram aí durante a semana passada e essa semana, que às vezes a carta sozinha, ela não vai estar explicando tudo. Mas quando a gente olha o conjunto de cartas, vai fazer muito mais sentido. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo? Anotadinho? Eu não sei aonde vocês estão, mas aqui pelo menos o frio deu uma sanada. Sá, seja bem-vinda. Hoje tá mais gostosinho. Tranquilo? Bora continuar?
Agora vamos lá, gente. Agora que a gente entendeu que as cartas são palavras e a gente precisa aprender o tom dessas palavras, na Sibila, cada carta tem uma energia. A gente falou sobre isso a semana passada. Então, nós temos cartas positivas, nós temos cartas negativas e nós temos cartas neutras, tá? Então, tem 3 classificações aí das cartas. Essa classificação, ela é essencial e eu diria que é primordial para a gente construir uma história. Assim como temos cartas positivas, cartas negativas nos outros oráculos, no Sibila também temos isso, tá? E é de extrema importância a gente saber qual é a classificação de cada uma das cartas. Já estava na hora já, só vem só. Não é, Lari? Tava muito frio. Eu sou aversa ao frio. Eu durmo, eu acordo com dor no corpo, porque eu durmo toda encolhida. Eu acho péssimo. Então, essa classificação, gente, de positiva, negativa e neutra é essencial para a gente construir uma história consistente, tá? E a gente falou sobre isso a semana passada. Não sei. Ela falou que ela começou a estudar hoje. Acredito que sim, né, Lari? Domingo você tá com a gente. Na neutra não chegou? Lari, você pegou o e-book? Não pegou, né, danada? Galera, tem e-book falando dessas cartas, tá bonitinho no e-book. Quais são as cartas positivas, quais são as cartas negativas, quais são as cartas neutras. Tá, ó, divididinho. E quem quiser o e-book, me chama no privado, tá? Tá facinho. A Glaucinha tem o e-book. Glaucinha pode falar para vocês aqui, gente. Ametista Lilás. Tá facinho de ver, as palavras estão bem curtinhas, tá uma beleza o e-book. Então, o e-book lá já tem tudo mastigado para vocês, tá bom? O e-book tem 35 páginas, gente. 35 páginas no e-book. É quase um livro, né? Ah lá, Glaucinha, o e-book tá perfeito para entender. Então, adquiram o e-book. Se vocês não adquiriram, me manda mensagem, tá bom? Então, vamos lá. Cartas positivas, elas estão sempre relacionadas a algo positivo. Simples. São cartas que trazem harmonia, que trazem alegria, que trazem ganhos, que trazem bênçãos, que trazem até proteção, tá? Então, as cartas que nos deixam felizes ou que indicam aí que a nossa sorte está conosco, tá? Fran, seja bem-vinda. Estuda, Dani, para você participar com a gente. Gente, peguem o e-book. Vocês estão com o livrinho? Eu acho que a galera que estudou com o livrinho, acho que Laerte estudou com o livrinho, Glaucio estudou com o livrinho, Vivi estudou com o livrinho, acho que Laude também, que estava na sessão em grupo, estudou com o livrinho. Mas quem pegou o e-book tá tinindo. Por isso que Laerte tá aqui brincando com a Glaucinha, falando, a Glaucia já tá craque, a Glaucia já tá sabendo tudo. Por quê? Glaucinha pegou o e-book, e o e-book tá bonitinho lá, gente. Porque no livrinho eles vão trazer algumas palavras-chave e alguns contextos na parte amorosa, na parte financeira, na parte de carreira, que são os 3 pontos que a gente vai conversar essa semana. Só que a gente está indo por partes, tá? Por quê? Para vocês conseguirem absorver da melhor forma possível. E no e-book a gente começa com as palavras-chave, para vocês saberem exatamente qual é o significado de cada uma das cartas, tá? E é sobre isso. Então, as cartas positivas, eles vão trazer essa harmonia, essa positividade, essas bênçãos, essa boa sorte que está rodeando ali naquela leitura, tá? Alguns exemplos de cartas positivas. Carta da fortuna, carta do dinheiro, carta do amor, carta... Então, são cartas
positivas que trazem uma energia up para aquela leitura, tá? Cartinhas negativas. As cartas negativas, gente, são os obstáculos que a gente tem que enfrentar, tá? São alertas que as cartas nos trazem em relação a algo que está ali rodeando energeticamente dentro daquela leitura. Então, traz como uma forma de alerta de grandes obstáculos ou os obstáculos que vão aparecer na sua vida. Trazem energia aí de perdas, a gente já viu quais são as cartas que estão relacionadas às perdas. Traz a energia das dificuldades. Então, as cartas que indicam desafios, situações delicadas ou perdas são exatamente as cartas negativas, tá? Exemplos de carta negativa: ladrão, infortúnio, melancolia, viuvez, carta da morte. Todas essas são cartas negativas, mas no sentido de trazerem alertas para obstáculos que nós temos aí nas nossas questões de autoconhecimento e evolução, tá? Cartinhas neutras e ambíguas são cartas que são moldáveis, tá? Ou seja, elas podem se tornar positivas, como também podem se tornar negativas, dependendo da companhia que ela tem. Então, elas são extremamente versáteis, mas precisam de atenção dentro do contexto. Então, por exemplo, a carta do mensageiro, a carta da conversa, a carta do serviço, carta da funcionária, carta da esposa, tudo isso são cartas neutras ou ambíguas, tá certo? Carta da sala de estar, exatamente. O que vai moldar essa carta para torná-la positiva ou negativa vai depender da companhia da outra carta que está junto com ela. Tá bom? Então, não adianta a gente querer estudar. Porque a carta da fortuna fala boa sorte, mas também fala para você tomar cuidado com o dinheiro. Tá, mas em que contexto? Qual a carta junto com a carta da fortuna tá me pedindo para eu tomar cuidado com a minha boa sorte? Consegue entender? Então, assim, não é a carta que ela traz essa função de você precisa isso ou aquilo, no sentido positivo ou negativo. É o que está acompanhando a carta que vai trazer essa ambiguidade, que ela traz ela mais como uma energia positiva, no sentido de trazer harmonia, bênçãos e ganhos, cartas que nos deixam felizes, ou cartas negativas que alertam algum obstáculo que a gente tem, tá? Alguma dificuldade, alguma perda, porque a fortuna também pode trazer perda, dependendo da carta que está acompanhando ela. Beleza, gente? Yasmin, Cleusa, seja bem-vinda. Pega o e-book e as cartas na mão que vai. Não, Laerte não pegou o e-book. Ele falou que ele é autodidata. Fortuna e ladrão. Pois é. Entende? Então, no caso, a carta positiva, fortuna. Ladrão, uma carta negativa. Mas em conjunto, as duas, o que elas vão formar? Elas vão formar uma frase, tá? Então, ela pede muito cuidado aí, que tem algo aí sugando a sua boa sorte, sugando a sua energia positiva, tá? Sugando a sua positividade. Ladrão é perda, roubo. Tem algo roubando aí a sua boa sorte, tá? Então, a gente pode criar uma frase nesse sentido. Entendido, gente? Tranquilo? Então, olhem só. Nenhuma carta, ela é absoluta. Então, não existe carta aí 100% positiva ou negativa, isoladamente, em conjunto com outras cartas. Sempre a gente vai precisar olhar o conjunto.
Isoladamente, ela é uma carta positiva, mas no conjunto, como o Laerte falou, ela traz uma energia de atenção, tá? Vai trazer aí um desafio para a gente descobrir da onde que está sendo roubada essa energia de boa sorte minha. Entenderam? Então, uma carta sozinha, ela traz a energia da positividade e uma carta sozinha aqui traz a energia da negatividade, mas as duas juntas, ela traz um alerta. Tá? Então, é bom a gente falar para sempre olhar o conjunto das cartas, salvo exceção daquilo que a gente falou no começo da live, tá? Uma pergunta, uma carta. Fechou? Vocês devem estar se perguntando, mas Reisa, como que eu faço então? Como que eu vou saber se eu vou tirar uma carta ou se eu vou tirar duas? É aí que a gente desenvolve o nosso poder intuitivo, que é o que a gente vem trabalhando desde quando a gente começou a leitura de tarô, tá? Ontem, inclusive, na aula da sessão em grupo, eu dei algumas dicas de vela, de incenso, de cristais, que aumentam o poder intuitivo na hora da leitura. E também, gente, lógico, a nossa conexão com o nosso eu superior e com os guias que nos acompanham, tá? Ah, então eu preciso ter um guia para fazer a leitura. Não é isso que eu estou falando para vocês. Não precisa ter um guia. Afinal de contas, eu não sei se vocês sabem, mas todos nós temos um mentor que nos acompanha. Todos temos. Talvez você não conheça e não saiba quem é, mas isso também não é importante agora. O que é importante é a gente utilizar esse meio oracular para autoconhecimento. E assim a gente conseguir evoluir juntos, tá? Então é bom a gente ressaltar isso, porque, por exemplo, a carta do mensageiro sozinho parece ser neutro, uma carta neutra. Mas junto da carta da fortuna, ele vai anunciar boas notícias, tá? Então, mesmo o mensageiro, com a carta do infortúnio, por exemplo, ele pode indicar uns problemas graves, né? Algumas notícias ruins que vão chegar para você. Então, é bom a gente ressaltar essa importância de que não existe carta 100% positiva ou negativa. O que existe é o contexto dela em conjunto, salvo exceção de uma pergunta com uma carta. Tá bom? Se gritar pega ladrão, não fica, meu irmão. Começa pela pergunta. Se a carta responder, não precisa de mais. Isso é um bom direcionamento e uma dica muito importante. Se você tirar uma carta e ver que não precisa de mais, que respondeu a sua pergunta, não precisa mais tirar a carta. Se você quiser aprofundar a sua pergunta, você fecha o baralho de novo, coloca todas as cartas e aprofunda essa pergunta e tira novamente. Tá bom? Porque a gente já trabalhou isso sobre alinhamento de intenção. Aliás, tem e-book aqui para vocês. Alinhamento de intenção é a gente alinhar aquilo que a gente quer. E a gente já falou também nos outros e-books sobre tarô e sobre baralho cigano, falando sobre como fazer perguntas claras e objetivas. Então, se você também não tem esse e-book, minha sugestão é que você adquira esse e-book, tá? Clica aqui no verdinho, vai na parte de produtos, tem o e-book lá. Se você tiver dúvidas, qual e-book comprar, me manda mensagem, tá bom? Porque eu sei que tem, acho que 4 e-books aqui de tarô, 3 e-books de baralho cigano, mas a gente já estudou isso. Então, o baralho, ele vai responder com objetividade quando a sua pergunta for objetiva, tá bom? E ele vai responder abertamente quando também a sua pergunta não tem muita especificidade, tá bom? Exatamente, Laerte. O mensageiro só vai trazer uma notícia, ele não fala qual, vai depender da cartinha que está do lado. Então, é importante a gente falar sobre esse contexto, tá?
Tranquilo? Boa noite, Fernanda. Boa noite, Cleusa. Então, o segredo da leitura combinatória está em interpretar cada carta dentro do contexto da combinação e da pergunta que a gente for fazer, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar as cartinhas aqui. Eu tinha separado uns exemplos para falar com vocês. Carta da Fortuna. Quem está com o seu baralho, gente, que está acompanhando a aula, vai mexendo no seu baralho, vai pegando as cartinhas que eu vou falando. Isso vai criando conexão também com o seu baralho, tá? As Negro, bem-vindo. Então, vamos lá. Por exemplo, deixa eu pegar a cartinha aqui. Vamos dar esse exemplo que a gente já deu ali atrás, mas vamos lá. Calma, o difícil durante a semana a gente vê isso daí. Não entre em desespero. Lembra do que saiu nas cartas ontem na sessão em grupo, Laerte. Não vamos desesperar o povo, porque o povo já está desesperado o suficiente. Então, vamos lá. Cartinha da Fortuna com a carta do mensageiro, tá? O que quer dizer isso? Qual é a frase que a gente pode trazer com a carta da Fortuna e a carta do mensageiro? A gente pode falar que tem notícias boas vindo por aí? O que vocês acham? É a moça da caixa. É a mocinha da caixa. Aliás, é a que eu coloquei aqui como foto da live. É essa mesmo. Notícia de dinheiro chegando? Será? E a gente tem a carta do dinheiro. Uma boa sorte chegando? Herança de família. Pode ser uma herança de família. Uma notícia positiva. Perfeito, Carla. Era isso que eu precisava. Notícia de grandes mudanças. Perfeito, era isso que eu precisava. Silvana, boa noite. O que a gente pode trazer numa única frase? Herança não é boa notícia. Na atual conjuntura, né, Carla? Quando você recebe herança, você está arrumando um problema, né? Não deveria, mas, né, atualmente está sendo um problema. É, um rolê pesado. Exatamente, Carlinha, ó. É isso aí. É complicadíssimo, depende. Saudades de uns tios ricos sozinhos no mundo por aí. Uns donos de terra, né, gente? Então, vamos lá. Meninas, lá vai os 4% do cartório, mais taxa, mais... Ai, nem fala, Carla. Nem fala. Deixa pra lá, né? Deixa isso um pouco pra lá. É muita coisa para pagar. Ai, é isso mesmo, cara. Então vamos lá, gente. Cartinha da Fortuna com a carta do mensageiro realmente é uma frase que vocês acabaram de dizer, tá? Então, assim, uma boa notícia de oportunidade com grande valor, pode indicar uma promoção, talvez aí um presentinho que tá chegando, presentinho no sentido de valor, tá? Um valor alto chegando para você. Então, algo que chega na hora certa, no momento certo, de grande valor. Tá bom? Agora, que nem o Laerte mesmo falou. Cartinha da Fortuna com a carta do ladrão. Peguem aí a cartinha do ladrão. Qual seria uma frase que a gente poderia montar com a carta da Fortuna e a carta do ladrão?
Aí tem uma outra aqui que eu queria mostrar para vocês também. Uma frase. Maria Laura, seja bem-vinda. Carta da fortuna com a carta do ladrão. Ela vai indicar uma atenção? Atenção, né? Uma oportunidade aí que pode trazer perda ou engano. Uma grande oportunidade que pode te trazer perdas. É um alerta aí para a gente administrar os nossos recursos melhores, tá? Maria Laura, a leitura ela é individual, meu amor, tá? Então clica aqui no verdinho, arrasta para a parte ali dos atendimentos de vídeo ou de áudio e agenda comigo, tá bom, meu amor? Perda de dinheiro? Não, porque a gente tem a carta do dinheiro. Verdade. Acho que sim, talvez para tomar cuidado com as oportunidades, nem tudo que reluz a ouro. Cuidado com novas oportunidades. Exatamente. Porque a carta da fortuna, ela fala sobre boa sorte, mas a carta do ladrão sozinha fala sobre perdas. Então, a dupla junto, ela vai falar assim, ó, cuidado porque tem oportunidade aí que não tá muito legal não, né? Toma cuidado com as oportunidades que estão vindo, porque podem te trazer perdas ao invés de ganhos, né? Então é uma oportunidade meio enganosa, tá? Porque a carta do ladrão vem trazendo aí como uma energia também de perda, né? E a carta da boa sorte trazendo a carta da fortuna trazendo boa sorte. Então é uma sorte que traz perda. Então como a gente traduz isso? Para a gente ter cuidado com uma oportunidade aí que vai aparecer, mas que ela vai trazer mais perda do que ganho. Tá? Tranquilo? Então, tem uma outra carta que eu quero fazer aqui com vocês, que é essa aqui, ó. Cadê, gente? Acabei de ver ela aqui. Eu vou pegar uma carta neutra. Deixa eu ver. Vamos fazer junto? Eu vou mostrar três duplas de cartas aqui na tela para vocês. E vocês me dizem se essa combinação ela tende a ser positiva. Vamos lá. Se ela tende a ser positiva, negativa ou ambígua. Pensem primeiro no contexto. Então não precisa ser perfeito, tá? Mas tentem sentir a energia da combinação. Vamos começar por aí? Então vamos lá. Eu vou mostrar 3 joguinhos aqui de duplas de carta e vocês me digam se essa dupla ela é positiva, negativa ou ambígua, pensando no contexto. Então não precisa ser perfeito, tá? Mas tentem sentir a energia de cada uma das cartas. Deixa eu achar a carta que eu quero mostrar aqui para vocês. Espera aí. Oh, meu pai, cadê você? Poxa. Eu vou. Maíla Lete, não tumultua a live, não. Eu tô tentando achar uma carta que eu quero mostrar para vocês aqui. Tá. Vou mostrar, tá bom? Tem uma carta aqui que eu quero mostrar para vocês. E eu quero juntar ela. Achei. Vamos fazer junto. Essa dupla de carta, essa combinação, ela tende a ser a positiva, negativa ou ambígua, tá?
Conseguem ver? Vamos lá. Isso. É a enfermidade mais o presente, exatamente. Sintam aí a energia da combinação, tá? Pensem aí no contexto das duas cartas juntas. Elas tendem a ser positivas, elas tendem a ser negativas ou elas tendem a ser ambíguas? Olha lá, no contexto. É quando você está no de alguém espinhando do seu lado, não coloca a mão na boca e você fica gripado depois. Tá, gente, vamos lá. Vamos focar. Acho que ambiguidade. A doença veio para trazer um ensinamento para a pessoa. Enfermidade é negativa e o presente é positivo. Exatamente. O presente é positivo e a enfermidade é uma carta negativa. Dentro do contexto, a gente vê que ela é positiva, negativa ou neutra. Então, por exemplo, vamos lá. Como que a gente traz a carta do presente como sendo algo, uma surpresa trazendo uma enfermidade? Uma enfermidade pode ser no sentido físico, espiritual, energético ou emocional. Dentro do contexto das duas cartas, vocês acham que ela traz uma energia positiva, negativa ou ambígua? A Carla acha que é ambígua, e vocês? Seria um sucesso no tratamento. Tá. Então você diria que ela é positiva. Ambígua para Laude. Tá. Quem mais, gente? Bora lá. Então, nesse caso, a ametista, ela é positiva? Sim, sim. Isabel Tavares, seja bem-vinda. Tá. A energia da carta positiva com uma carta negativa pode sim trazer algo no sentido ambíguo ou no sentido positivo. Quer dizer, ou no sentido, nos dois sentidos, que é a ambiguidade. Por quê, gente? Porque o presente é algo surpreso, é uma surpresa que está chegando para você. Você pode, de repente, descobrir que você tem, sei lá, uma doença psicossomática. Isso é bom? Não. No mesmo sentido, a gente pode olhar que, de repente, se tiver desta forma, a gente pode olhar como algo positivo. Porque, de repente, a pessoa estava doente emocionalmente. E isso trouxe algo surpreso, uma surpresa para ela no sentido de algo novo. Ou seja, o fato dela estar naquela situação fez com que ela procurasse uma ajuda. E isso é algo positivo. Tá? Igual você, exatamente, ametista. Então, essa duplinha de cartas, ela pode ser pode ser ambígua? Pode.
Como o Laerte está falando aqui para mim, para vocês aparece invertido. Para mim aqui eu tinha colocado o presente e a enfermidade depois, tá? Então, se for nesse contexto do presente e a enfermidade depois, é algo que você vai descobrir, né? É uma surpresa que você vai ter, que eu diria para a pessoa ir ao médico, fazer alguns exames. Entendeu? Entenderam, gente? Exatamente. Presente vindo antes não é muito legal, porque ele vai indicar que você tem surpresas aí em relação à sua parte emocional, física, mental, energética. Então eu diria para você procurar um médico. Primeiro de tudo, eu sempre falo para procurar um médico, porque se tiver no físico, vai precisar de medicamento. Depois, se for fazer uma bateria de exames e não tiver nada, aí vai para as doenças psicossomáticas, tá? Entendi. Exatamente. Então, o presente vindo antes da enfermidade é uma combinação negativa, tá? A enfermidade vindo antes que o presente é uma combinação positiva. Tá bom? Certo? Vamos fazer mais um? Eu vou seguir aqui o que está saindo aqui, tá bom? Então, ó. Vocês estão vendo como aí? Mais fácil. Qual carta que tá vindo primeiro? A tristeza? Tá. Então vamos lá. Tristeza e o boêmio. Então tá bom. Vou deixar do jeito que tá. Tristeza e o boêmio. Essa combinação tende a ser positiva, negativa ou ambígua? Negativa. Laerte, para de tumultuar a aula, cara. Pelo amor de Deus, você vai deixar as meninas loucas. As meninas vão ficar loucas, Laerte. Coitados. Carlinha colocou negativo. E Glaucinha? Vamos lá, Glaucinha. Negativo, Laude. Perfeito. Por que, gente? Tristeza mais boêmios, negativa, mas notícias na vida social. Exatamente. Tá? Então, o que a gente falaria aqui nesse sentido? Falar, escuta, você está se envolvendo com gente com pessoas que não tem muito a ver com a sua energia, porque eu tô vendo aqui que saiu a carta da tristeza, saiu a carta dos boêmios, é uma relação aí com outras pessoas que talvez tragam um pouco de toxicidade. Você deu uma desviada nessa situação, entendeu? Amizades tóxicas estão deixando ela triste, mal intencionada, que deixa triste ter pessoas tóxicas à sua volta, uma companhia. Exato. Mas você não vai falar, a Lari é maravilhosa. Escuta, você tá andando com uma companhia? Não, né? A gente não vai. As pessoas que estão perto de você, né, não são legais para você andar, tá te deixando desse jeito. Então a gente dá uma contornada, né? Então, escuta, você tem andado com pessoas que não tem muito a ver com você, né? É assim que a gente vai descobrindo as coisas. Silvana, George, seja bem-vinda. Entenderam? Pois é.
Tem mais. Vamos pegar essas duas cartas. É assim que a gente vai descobrindo as coisas. Porque na hora da leitura, a leitura vai falar pra gente o que é. E aí a gente precisa contornar algumas situações, né? A gente não vai falar assim, escuta, você tá andando com gente tóxica? Tá andando na linha errada? A gente não pode falar isso, né? Então aí a gente chega de mansinho e fala, então, tem um pessoal meio diferente andando com você, né? Tá andando com pessoas assim que são um pouco diferentes do que você é, do que você faz. É assim que a gente vai descobrindo as coisas. Agora essas duas cartinhas, o apaixonado e a espera. São cartas positivas, negativas ou neutras? Liliane, seja bem-vinda. Maiara, seja bem-vinda. Positiva. Boa noite. Quem mais, gente? O apaixonado com a espera. E aí? Uma pessoa que tem boas intenções, mas aí tá. Você tem que aguardar um pouco, né? Neutra, não tenho certeza. Apaixonado positivo e espera neutra. Espera sentado. Exatamente. É sobre isso, Laerte. É sobre isso. A espera é momento de pausa, né? A espera, ela traz o significado de pausa, é o momento de ter pausa, tá? E aí ele traz nesse sentido de esperar sentado mesmo, porque vai ter pausa aí nesse sentimento, vamos dizer assim, tá? Porque o apaixonado traz essa energia de uma pessoa, de fazer as coisas com amor, né? Então ela traz essa neutralidade, porque vai ter que ter pausa. Então não é positivo nem negativo, você vai ter que esperar. A espera não é algo positivo e nem negativo, ela é uma carta neutra. Entendeu? Então a gente vai ter que trazer essa energia como sendo algo aí neutro, né? Então tá certinho que a Carla falou. Se fosse ao contrário, é positivo. Exatamente. Se fosse ao contrário, é positivo. Tá? Imagina a Ametista Lilás. Estou esperando com pausa por algo que eu amo, Ametista Lilás. Para onde vai a ansiedade? Né? Nas cucuia. Tem que ter muita resiliência, tem que ter muita paciência, porque é um momento de pausa e esse momento de pausa é longo, tá? Entendeu? Então não é um momento de pausa rápido, é um momento de pausa mesmo, pausa. Muita passiflora com camomila. Escaldapé para descarregar energia com sal grosso. É isso aí. Certo? Então, outro ponto muito importante, gente. Tranquilo? Tranquilo para vocês? Essas combinações? Ficou aí mais tranquilinha? Façam essas combinações em casa, tá bom? Peguem as cartinhas e façam as combinações e vejam se ela traz a energia da neutralidade, se ela traz a energia do positivo, se ela traz a energia do negativo. Pode ser uma lição de casa, tá? Isso vai ajudar vocês a criar vínculo com o Sibila Cigana de vocês, tá? Então vocês vão criar vínculos com Sibila Cigana através dessas cartinhas dessa dupla. Então, outro ponto muito importante é que nem todas as cartas ela têm o mesmo peso na leitura. Então, sempre existe uma carta que ela está mais dominante. E isso vocês já devem ter percebido nas leituras dos outros baralhos. Quando a gente fala assim, eu senti essa carta muito forte, eu senti essa energia muito forte dentro da leitura. O que significa isso, gente?
é que a carta ela é dominante dentro da leitura. É aquela que vai conduzir a interpretação das combinações das outras cartas. Então, essa força da carta ela pode vir através de 3 fatores principais. Primeiro deles, gente, a natureza da carta. Como, por exemplo, a carta da morte. Ela é naturalmente forte, tá? Então, a carta da morte, a carta da fortuna, a carta da felicidade, ela simbolicamente, ela já tem mais essa força, tá? Ou seja, a natureza da carta. Segundo ponto, que é um fator principal para você sentir a carta dominante da leitura, o tema da pergunta, gente. Aqui a gente vai falando, depende, se for no amor é isso, se for no financeiro é isso. Então, o tema da pergunta é o que a gente vem conversando aqui. Se a pergunta for sobre amor, se a pergunta for sobre financeiro, qual é a energia maior que vai trazer na carta? Então, por exemplo, se a pergunta maior for sobre amor e sair a carta do amor, lógico que a carta do amor vai ter uma energia, uma intensidade, uma dominância dentro daquela leitura. Assim como na área financeira, sai a carta da fortuna ou sai a carta do dinheiro, que eu acho ela mais forte até que a fortuna. Sai a carta do dinheiro. Qual a energia da carta predominante? Carta do dinheiro. Tá? Carreira. Carreira, de repente, pode sair a carta do o serviço. Pode sair a carta do o comerciante. Aí vocês vão perceber que a carta é uma carta dominante. Então, vocês podem entender a carta dominante através de 3 fatores principais: a natureza da carta, o tema da pergunta e a terceiro ponto é a intensidade simbólica da carta. Então, algumas cartas transmitem mensagens mais impactantes no momento da leitura. Então, por exemplo, o amor com fortuna traz essa energia amorosa da carta do amor, que traz a liderança, mostrando que sentimentos aí são o foco. Dentro de uma consulta de finanças, por exemplo, a fortuna vai estar dominando a energia da leitura. Se for uma consulta amorosa, a carta do amor vai estar dominando a energia. Se for uma consulta para a área financeira, a carta da fortuna vai estar dando comando, tá? Outro exemplo, carta do dinheiro e do ladrão. O ladrão vai pesar mais. Ele vai indicar que está tendo uma perda financeira, tá? Então, ele vai trazer mais esse peso, no sentido de trazer essa intensidade da carta, certo? Outro conjuntinho, reunião com felicidade. Ambas as cartas, elas são cartas que vão trazer uma informação positiva. Mas a felicidade vai trazer a intensidade energética, mostrando que essa reunião ela é positiva. Entendem? Então, se vocês conseguem sentir quando a carta torna mais importante que a outra, vocês conseguem identificar alguns exemplos que vocês já viram até no dia a dia de vocês. Então, uma dica prática que eu dou hoje para vocês. Uma boa forma de vocês treinarem isso é sempre perguntar. Se eu tivesse que resumir essa combinação em uma única palavra, qual carta guiaria essa história? Anotem isso. Isso é uma dica muito boa para que vocês consigam trazer o papel da carta principal, ou seja, qual é a carta dominante naquela leitura. Ou ela vai estar trazendo a natureza da carta, ou ela vai trazer através do tema da pergunta, ou ela vai trazer a intensidade simbólica, ou seja, a mensagem mais importante e impactante que as outras cartas.
tá? Então, essa é uma dica prática de uma forma de vocês treinarem. Se vocês tivessem que resumir essa combinação em uma única palavra, qual palavra essa guiaria a história? Isso é muito importante. Eu acho que isso dentro da parte oracular é muito legal a gente saber disso. Porque vocês vão treinando também essa questão de você ver a energia dominante da leitura. E é quando a gente fala, eu estou sentindo uma energia muito forte aqui, disso, disso, disso. Esse é o papel da carta dominante, tá? É a carta principal que vai, exatamente, vai pesar mais nas leituras, tá? Mandalista? Ah! Pronto. Entenderam, gente? Então, isso é muito legal da gente falar hoje. Deixa eu ver se eu tenho mais coisa. Gente, eu tinha mais coisa para falar para vocês, mas eu acho que eu vou deixar para amanhã, tá? Tá? Eu vou dar essa tarefinha para vocês, porque tem outras combinações guiadas que eu quero fazer com vocês. E hoje eu vou voltar a fazer a leitura do Oráculo das Intenções, senão vai ficar muito pesado para mim de segunda-feira. De segunda-feira, gente, eu faço a leitura dos Oráculos das Intenções e firmo toda a minha esquerda. Então eu preciso de um tempo hábil aí um pouquinho maior, né? Então eu precisava falar sobre isso com vocês e dar essa lição de casa para vocês fazerem as combinações e verem se elas trazem como sendo algo positivo, negativo ou neutro, tá bom? Você vai se divertir com a atividade. Pois é. O que vocês podem fazer, tá? Vocês querem que eu jogo as combinações no meu perfil e vocês fazem a... Vocês colocam se é positivo, neutro ou negativo, é isso? O que vocês querem fazer? Responde no post? Tá. Então eu vou tirar as cartinhas agora, tá? É que eu não sei se o post... O post dá para colocar mais de uma foto, gente? É que eu sempre ponho uma única foto, não sei se dá para ter mais de uma foto. Tem? Tá. Quantas combinações vocês querem que eu coloque lá? Dá? Dá para colocar um carrossel. Ótimo. Chat GPT, monte 365 combinações para ter assim. Ai, gente, é de hoje para amanhã só. Tá? 50 não, vocês não vão conseguir fazer. 5. Eu vou tirar agora 5, então. Aproveitar a energia do momento para a gente já fazer essas combinações e eu vou colocar para vocês lá e aí vocês me respondam qual a energia que vocês estão tendo em relação às duas cartinhas, o conjuntinho de cartas que eu vou colocar, tá? Vamos lá. Combinações de cartas para o estudo do Sibila Cigana. Combinações de cartas para o estudo do Sibila Cigana. Traga as cartas de merecimento. Pronto. Já tirei aqui, tá? Já tirei todas. 1, 2, 3, 4, 5. Até que saiu bacana. Gostei.
Gostei. Tem neutra com positiva, neutra com positiva, negativa com positiva, positiva com neutra e neutra com neutra também. Acho que saiu tudo que a gente precisava, tá bom? O que vocês estão falando aqui para anotar o quê? Jaqueline, seja bem-vinda. Responder se é positiva ou negativa ou neutra. Se é positiva, negativa ou neutra, tá? Ou ambígua, né? Vamos dizer assim, não neutra, ambígua. E qual a carta pesa mais na leitura? Tá bom. O que vocês querem que anota, gente? Não entendi. Nota o quê? Eu não vou tirar as fotinhas e postar aqui para vocês. Aí eu jogo lá no grupo, vocês entram pelo link e faz aqui. Tá bom? Qual carta, Carla? Não, não vai precisar anotar, não. Eu vou tirar... Vocês não falaram que dá para fazer carrossel? Dá para fazer carrossel, não dá? Eu tirei as 5 aqui. Vou tirar foto delas, vou jogar no meu perfil, vou pedir aqui, o que o Laerte está falando aqui, ó, responder se é positiva, negativa ou ambígua e qual carta está pesando mais nessa leitura de 2 cartas, tá? E aí vocês escrevam lá. Ah, então dá, né? Então beleza, pronto. Tá bom? Eu tiro as fotinhas e ponho lá. Certo, meu povo? Tranquilo? Aí amanhã a gente dá continuidade. Eu só não vou dar continuidade aqui hoje, porque eu falei para vocês, eu tenho compromissos de segunda-feira com a minha espiritualidade. Então eu preciso ainda fazer as leituras do Oráculo das Intenções para a galera do Grupo Alquimia, que é quem é de segunda-feira. E ainda preciso firmar a minha esquerda, tá bom? Então segunda-feira é o único dia que eu não consigo estender um pouco. Tá bom, gente? Vivi, boa noite, tudo certo? Gratidão pelo coração, Lari. Então, bora encerrar nossa live, gente? Bora, bora, bora? Amanhã é no YouTube, exatamente. Amanhã a live no YouTube, tá, gente? Então, a continuação amanhã no YouTube. Carlinha colocou aqui para vocês. A gente vai continuar fazendo às 19 horas, exatamente. Amanhã às 19 horas. Certo? Gente, bora encerrar nossa live de hoje, então, com o encantamento de encerramento de live? Vamos junto? Pra gente fechar a egrégora da noite, absorver aí os conhecimentos que a gente teve, os ensinamentos, né? Para que a gente coloque esses conhecimentos em prática no nosso dia a dia, que a gente consiga fazer os exercícios, que a gente consiga aí ter mais clareza, direcionamento, tranquilidade para poder estudar o Sibilo. Tá bom, gente? É isso aí, meninas. Gratidão por vocês colocarem aqui, viu? YouTube, bora pro YouTube amanhã. Encantamento de encerramento de live. Hoje a live falando sobre leituras, fundamentos da leitura combinatória do Sibilo. Tá bom? Então, bora lá. Encantamento de encerramento de live da noite de hoje. Que cada palavra desperte a visão. Que cada olhar encontre a intuição. Assim, eu inicio e termino com força e verdade, nesta live sagrada, na pura vontade. Assim é, assim seja, está feito. Gente, gratidão pela live de hoje, gratidão pela presença de todos vocês. Amanhã no YouTube estaremos aqui. E não se esqueçam que nossa sessão em grupo, domingo, 7 horas da noite, tá bom? Então, sessão em grupo, domingo, 7 horas da noite. Amanhã, live no YouTube, 7 horas da noite. E quem ainda não adquiriu o Sibilinha, bora adquirir o Sibilinha na Shopee. Tá bom, gente? Beijo. Bom descanso, um abraço no coração de vocês e tchau, tchau, até amanhã. Gratidão.